E aí galera, tudo bem? Eu quero dar uma dica para vocês hoje sobre pedais, que é esse parque de diversões que todo guitarrista adora. Primeiro você tem que começar com o som limpo da sua guitarra. Você tem que ligar a sua guitarra pura no amplificador e timbrar a sua guitarra sem pedal nenhum. Acertar o som que você quer, a equalização que você quer, o volume, ver se está puro o som, se ele está ruidoso, como que ele é. Então aqui a guitarra está ligada diretamente no ampli. Eu equalizei ela do jeito que eu quero. E ela está no volume que eu quero. Quando eu for ligar os pedais que eu quero usar, eu não posso esquecer desse som natural da guitarra. Porque eu não posso sair desse som natural e ir para uma coisa muito absurda e perder a referência de volume do som original. Porque a hora que eu desligo o pedal, vira um outro instrumento. Então, às vezes isso pode funcionar, depende do que você quer fazer, mas vamos falar da maioria das vezes. A maioria das vezes você tem que ter um som da guitarra, você tem que ter a referência do som da guitarra puro, para depois colocar os seus efeitos. Eu separei algumas poucas coisas aqui para a gente ver de 3 nichos diferentes de som. Então a gente tem as modulações, as distorções e as ambiências. Eu separei de modulações, a gente tem um wah-wah, um chorus, um tremolo, um phaser e um filtro. São os efeitos que vão modular o som da sua guitarra. É como se ele dobrasse o som que você tem e faz uma modulação na frequência dele. As ambiências, elas vão criar um ambiente para a sua guitarra. Então ele faz uma repetição da sua nota, ou de uma maneira rápida ou bem curtinha. Então isso você pode ter o reverb ou o delay nessas ambiências. E as distorções, eu separei 3 aqui, uma bem forte que é um fuzz, uma mais fraca que é um overdrive e esse overdrive aqui que é quase um distortion, é um overdrive mais forte. Então eu separei 3 distorções diferentes. E o que eu faço quando eu vou tocar tudo isso? Eu preciso saber como eu vou ligar. O primeiro pedal que eu ligaria é esse aqui, que não é nenhum desses 3 nichos que eu falei, é o afinador, que eu acho um dos pedais mais importantes, porque você tem que tocar afinado, você tem que tocar certo. O afinador é o primeiro pedal a você ligar, porque você entra com o som puro da guitarra, sem efeito nenhum, e aí você vai afinar a sua guitarra com o som puro. Se você começa a ter efeitos modulando, o som da guitarra entra todo deformado para o afinador. E aí você não vai ter uma precisão na afinação. Então é o primeiro pedal. Tanto é que eles, geralmente, quando você aciona, ele vai mutar o som da sua guitarra. Eu vou escolher pouca coisa aqui para a gente ligar, para a gente ter uma ideia de como ligar. Quem eu ligo primeiro, quem eu ligo depois, o que eu vou fazer. Então é muito importante você saber cada pedal, o que ele faz, qual a sua função, em qual nicho que ele está e qual a função. Porque dentre as distorções você tem várias cores de distorção. Você tem distorção mais fraca, mais forte, com um som mais agudo, com um som mais fechado, umas que são mais estridentes, outras que são mais veladas. Você tem delay que simula um delay de fita, você tem delay analógico, delay digital, você tem um delay com modulação. Eu estou com 2 delays diferentes aqui. Um delay com modulação e tem um delay que é um simulador de um delay de fita. Eu vou escolher hoje, para a gente, nessa dica, entender um pouquinho desses pedais, porque é muita coisa. Eu vou escolher esse delay, vou escolher essa distorção e vou escolher esse wah-wah aqui, para a gente sacar um pouquinho dos timbres. Vou ligar uma outra distorção no final para a gente ver o que acontece. Eu não costumo usar muito compressor num kit básico assim, que eu vou montar, então eu não pus um compressor agora. No caso, seria legal você colocar ele logo no começo. Essa modulação é uma modulação bem especial, então você pode ligar antes ou depois da distorção. Tem gente que gosta de ligar antes, então você vai entrar com essa modulação desse filtro de médios antes da distorção, fazendo esse filtro antes da distorção, e aí depois você vai distorcer ele modulado. Como você pode fazer isso depois? As duas coisas ficam interessantes, são diferentes, ficam legais. Eu gosto de ligar essa modulação wah-wah antes da distorção.
Isso vai do gosto de cada um. É diferente da ambiência, que é quase que uma regra você ligar no final. Uma coisa muito importante é você saber quem vai alimentar os seus pedais. Quando você usa a bateria, ele vai ter um som. Geralmente o pessoal diz que quando usar a bateria vai ter um som melhor. Você tem que testar. A bateria vai embora muito rápido, então você tem que ver esse fator e tudo mais. Então a gente acaba usando uma fonte que vai alimentar. Você tem que ver se vai usar uma fonte para cada um, se você vai usar uma fonte que alimenta todos. No caso de usar uma fonte que alimenta todos, você tem que ter uma fonte forte, que tenha uma amperagem alta para conseguir alimentar todos os pedais. Então você tem que ver qual é a amperagem de cada pedal e ver uma fonte com uma amperagem alta que alimente a quantidade suficiente de pedais que você está ligando. E você tem que ter os cabos para conectar os pedais um no outro. É legal você ter bons cabos, porque uns cabos ruins podem roubar o sinal e podem te dar interferência. Então, às vezes você está ligando a sua guitarra com um cabo muito bom e um cabo que você tem ruim no meio do caminho pode te roubar sinal e pode dar ruídos e interferências que podem te atrapalhar. Então agora eu vou fazer essa conexão. O som da guitarra está limpo, eu vou ligar eles nessa sequência. Em geral, a gente liga então a guitarra no input, do output a gente liga no input, do output a gente liga no input, faz uma ligação em série do último pedal, a gente vai para o amplificador. Então tá tudo conectado. Guitarra entrando no afinador, o afinador no wah-wah, o wah-wah nesse overdrive, o overdrive nesse delay, e eu liguei mais uma distorção para a gente ver como fica a distorção no final ligada à guitarra. Você vê, ó, som limpo da guitarra, pela nossa primeira referência. Então eu vou ligar essa distorção que está no final aqui. O delay, que é a repetição. Você repara que o som está limpo e o delay não está mudando o timbre da guitarra, né? Não tá, ele mantém o timbre bem parecido, só fazendo esse delay, a repetição. Se eu ligo a distorção depois, como eu estou fazendo aqui, o som vai entrar na distorção já com a repetição, com a ambiência, e aquilo que eu falei vai enfatizar a ambiência. E aí você vai ter esse som. Ele dá uma embolada, né? Você vê que até muda o timbre da distorção. O som da guitarra com a distorção. Ele dá uma afetada. Vou ligar essa outra distorção. Sem o delay, com o delay. Você vê que o delay fica mais bonito, ele cumpre a sua função, sem mudar o som da distorção. Você vê que eu desligo a distorção e ele continua com a mesma característica. Vou fazer o contrário. Olha como ele estava aqui antes da distorção. Ele tem um jeito. Então é ideal você ligar as ambiências sempre depois. É você pensar que ele vai entrar com o som desse efeito aqui e vai entrar com o som desse efeito aqui. É uma cadeia. E no caso eu estou ligando agora esse wah-wah antes da distorção. Então vamos ver como ele funcionaria.
Eu gosto de usar ele antes da distorção justamente porque eu gosto do som entrando com essa modulação. Ele descaracteriza o som da guitarra e ela entra descaracterizada na distorção. Tocar com pedais é um laboratório, é diferente de você só tocar a guitarra, você tem que estudar os pedais, você tem que conhecer eles, você tem que testar eles, testar na sua casa, ir para um estúdio, aumentar a guitarra e ficar testando e depois tocar eles nas músicas e sentir, ensaiar em casa sozinho, antes de ir para um ensaio, antes de ir para um show, antes de qualquer coisa. Você precisa fazer um estudo dos seus pedais, ver como você vai ligar, como você não vai ligar. Espero que você aproveite e se divirta aí com os pedais e se divirta timbrando, e logo mais tem mais dicas sobre pedais.